Capítulo 13. Semana passada nós começamos a estudar o livro de Josué. Mas antes de entrar no livro de Josué, nós precisamos ver os antecedentes, aquelas coisas que aconteceram antes da história narrada no livro. E entender o contexto no qual acontece aquilo que está sendo narrado ali é muito importante para a gente entender a mensagem que ali está. Então abra aí, Números 13, a partir do verso 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar? Ó Deus, ao nos aproximarmos da Tua palavra, que o Senhor nos fale, que a Tua graça seja sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Melancolia, psicose, amnésia, anorexia, ansiedade, bulimia, compulsão, delírio, demência, depressão, esquizofrenia, fobia, histeria, hipocondria, ilusão, idiotice, mal de Alzheimer, maneirismo, masoquismo, neurose, obesidade mórbida, oligofrenia, parkinsonismo, perversão, sadismo, taquifemia, transtorno bipolar, transtorno esquizofreniforme, verbomania. E tem aqueles que começam com o prefixo dis: disartria, disbasia, disbulia, discalculia, dissenia, discolia, disetesia, disfonia, disfrenia, disglossia, dislexia, dismnésia, dissonia. E o pulso ainda pulsa. Dificilmente um profissional de saúde mental será capaz de repetir de cor o índice de transtornos mentais e neurológicos. Dificilmente.
É impressionante a quantidade de distúrbios e problemas mentais que nós seres humanos temos. Não é por acaso que existe um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é? Quando você olha para a sua família, para o seu clã, os parentes do seu pai, os parentes da sua mãe, ou dentro da sua casa mesmo, você não vê maluquices ali, não? Você não conversa com o seu cônjuge e diz assim, seu cunhado não bate bem da bola, não. E aí ele vira para você, é verdade, não bate não, igual o seu, igual o meu, né? Sua família tem aquele primo, gente, aquele primo seu, olha... Qual família que não tem maluquice, esquisitice? Um nome mais arrumado assim, né? Idiosincrasia. Qual é a família que não tem idiosincrasia? Quais são os complexos que nós temos? Os traumas que nós possuímos? Tem gente que tem complexo de ser baixinho. Não pense em quem vocês estão pensando agora. Tem gente que tem complexo, tem gente que tem complexo de ser alto. Alto. A altura tem gente que tem. Eu conheço gente que tem complexo de altura. Tem gente que tem complexo do corpo. Do corpo. Nada do que eu visto fica bonito em mim. Tem gente que tem complexo do nariz. Da orelha. Tem gente que tem complexo do lugar onde mora. Às vezes acontece isso, eu vou dar carona a alguém, a pessoa fala assim, pastor, me deixa na esquina. Eu, não, rapaz, vou te levar em casa, na porta, só que não, na esquina. Rapaz, é perigoso a hora. Quando ele fala pela terceira vez, eu entendo. E eu deixo ele na esquina. E fico olhando para ver se ele está indo embora direitinho, em paz. Complexo do pastor olhar para a casa dele. Tem gente que tem isso. Tem gente que tem complexo de Electra. Sabe o que é isso? É o mesmo, o mais famoso chamado complexo de Édipo. Tão estudado na psicologia. Tem gente que tem complexo de inferioridade, né? Se acha, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem gente que tem complexo de grandeza. Tudo dele é o melhor. O videogame dele é o melhor. Ele pode morar no mesmo apartamento, mas tem que ser no andar de cima. Tem gente assim. Tem gente que tem complexo de pobre. Tem isso mesmo. Vive com aquele vitimismo por causa da renda financeira. Então, se você parar para olhar a vida das pessoas e analisar a vida das pessoas, você vai ver que elas são cheias de complexo. E se você for parar para analisar a sua vida, você vai ver, se você for conduzido, como nós vimos domingo passado à noite, a um lugar tranquilo, se você for capaz de chegar num lugar tranquilo e olhar para dentro da sua alma, você vai ver quantos complexos e traumas que existem ali. Desordens da personalidade são muito mais corriqueiros do que a gente imagina. Existe um tipo de complexo muito comum entre os cristãos, entre os crentes, que é o chamado complexo de gafanhoto. Poucas coisas têm o poder ou a capacidade de paralisar ou interromper a nossa relação com Deus quanto o complexo de gafanhoto. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Talvez você viva ou conviva com ele, mas nunca ouviu falar dele. Está aqui.
O texto que nós lemos diz que 12 espias, lembra lá, saíram do Egito, peregrinaram 1 ano e 2 meses, até a entrada da terra prometida, e Moisés envia 12 homens para espiar a terra. Era uma estratégia militar muito necessária para conquistar a terra. Quando nós invadirmos, como é a terra? E no texto que nós lemos, vocês viram que os espias chegam e dão um relatório. Olha, essa cidade fica no monte, aquela cidade fica ali perto do lago. Eles vão dando o relatório. E aí, no meio desse relatório, 10 desses 12 espias disseram o seguinte: olha, a terra é muito boa, mas não dá para a gente invadir, não. Os caras que estão lá são fortes demais, eles têm muitas armas, não temos como derrotar esses caras. Olha o que diz aí o verso 31, não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E aí, diz o texto que o relato deles produziu medo, na verdade terror nos israelitas. Aqueles 10 espiões, eles exageraram a dificuldade de obedecer a Deus, porque Deus tinha dito que eles iam conquistar aquela terra. Olha o que diz o verso 33, vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, aqueles 10 espias olharam para os cananeus como gigantes, eles aumentaram os cananeus e diminuíram a eles mesmos. Eles disseram, e nós somos o quê? Como gafanhotos. Perto deles, somos como gafanhotos. E quão fácil é para um gigante esmagar um gafanhoto? Simples. Eu fui pesquisar e vi assim, formas de eliminar gafanhoto. Sabe qual é a principal forma de eliminar gafanhoto? Galinha. Galinha é o principal predador do gafanhoto. Se galinha consegue destruir gafanhoto, você imagina um gigante. Então os israelitas, ao ouvir aquele relato dos 10 espias, eles foram contaminados pelo complexo de gafanhoto. Por quê? Ou seja, se sentiram inferiorizados diante do outro povo. Por quê? Porque, primeiro, os cananeus estavam mais bem armados. Enquanto isso, o povo de Deus, os israelitas, eles tinham o quê? Cajados. Os cananeus, eles tinham cavalos, eles tinham carros de guerra, e para a época era uma bomba atômica. O que? Eles dominavam o ferro. Um dos primeiros povos a ter domínio sobre o ferro. Os israelitas não tinham domínio sobre o ferro. Os cananeus sim. Como que você luta com alguém que tem uma arma muito mais poderosa que a sua? Então eles ouviram o relato e disseram, não dá não. Imagina o Brasil lutar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles gastam anualmente com armas mais do que a América Latina toda. Alguém fez uma pesquisa, se o Brasil entrasse em luta com os Estados Unidos, nós temos munição para combater com eles durante 1 hora. Temos munição para 1 hora. São muito mais bem armados do que nós, o que a gente pode fazer. Além disso, o exército cananeu, ele é experiente em guerra. Séculos lutando em guerra. Muito bem treinado, por séculos tinham o hábito de lutar, dominavam a arte da guerra, da crueldade.
Enquanto isso, quem é o exército israelita? Ex-escravos. Gente que tem há 1 ano saiu do Egito, fazia o que no Egito? Era escravo no Egito. Mal armados, sem experiência. Segundo, os cananeus viviam em cidades muradas. E os israelitas em tendas. Olha a discrepância. Quantos soldados são necessários para defender uma cidade murada, fortificada? Poucos, talvez algumas centenas. Agora, quantos soldados são necessários para invadir uma cidade fortificada e morada? Milhares. Milhares. Para piorar, os cananeus são fisicamente mais fortes. Os caras são fortes. Sabe o que isso significa? A batalha naquela época era uma batalha campal, era uma batalha do confronto corpo a corpo. As guerras eram assim. E na batalha corpo a corpo, normalmente quem é mais forte leva vantagem, levaria vantagem. Então, por isso que está no relato, ali habitam gigantes, um povo mais forte do que nós. Ou seja, olhando por esse ângulo, fazia todo sentido o povo escolher o quê? O relatório dos 10 espias. Porque os israelitas, eles não tinham vantagem, não viam vantagem nenhuma em entrar numa guerra contra os cananeus. Se a gente invadir essa terra, a morte é quase certa. Homens armados, treinados, gigantes, dentro de muralhas. Por que a gente vai se arriscar? A morte é quase certa. A gente pode ficar aqui. Vocês estão lembrando que cai maná todo dia do céu? Vamos viver aqui, ó. Todo dia cai maná. Tá muito bom a gente ficar aqui. Então tudo levava a crer que era melhor eles ficarem quietinhos do lado deles. O que poderia mudar o peso da balança? Porque o relatório dos 10 espias, ó, a balança está aqui, foi falando, eles são fortes, são bem treinados, tem muralhas, tem carro de guerra. O que poderia não equilibrar a balança, mas o que poderia mudar a situação? A lembrança de que o Deus ao qual eles serviam tinha realizado milagre após milagre desde que eles estavam lá na terra do Egito. E mais uma coisa, esse Deus que realizava milagre após milagre, ele tinha dado uma promessa, ele disse: entrem, podem invadir que vocês vão vencer. E ao longo do livro de Josué nós vamos ver isso. Como que Deus dá uma ordem e parece impossível. E o povo fica assim, vou, não vou, incrédulo. Deus disse, vai, eu não estou mandando você ir. E o povo incrédulo. E sempre que tem incredulidade a gente vai ver o que acontece. Ou seja, os israelitas, para eles foi muito mais fácil enxergar os gigantes que os ameaçavam do que o Deus que tinha realizado milagres e feito promessas. Gente, isso não acontece com a gente hoje em dia? Vê se isso não acontece comigo e com você. Quando nós estamos na presença de inimigos poderosos, eu não sei quais são os seus. Quando nós estamos diante de inimigos poderosos, a nossa tendência é de nivelar por baixo o poder de Deus. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será? E aí, sempre que nós abandonamos uma promessa divina por medo, insegurança
ou incredulidade, nós estamos adotando o quê? O complexo de gafanhoto. Nós estamos agindo, sendo guiados, orientados pelo complexo de gafanhoto. Aqueles 10 espias, eles foram contaminados por um tipo grave de complexo de gafanhoto e o vírus se espalhou por toda a multidão. Moisés queria um relatório simples da boa terra que seria conquistada. E o que Moisés recebe? Fruto de medo. Medo, terror, pavor. A influência destrutiva do mau exemplo que contamina todo mundo. Quais são algumas características do complexo de gafanhoto? Olha aí, primeiro, um coração em dúvida. Característica de quem tem complexo de gafanhoto: coração que duvida. Os espias e os israelitas que foram por eles induzidos, eles estavam ali ruminando, maquinando, pensando nas razões pelas quais eles perderiam a batalha. Eles ficaram ali raciocinando. Eles simplesmente não conseguiam pensar em razões pelas quais eles poderiam vencer a guerra. Por que tanto negativismo? Talvez eles tivessem pensado, se você conhece a Bíblia, talvez os espias e o povo tivessem pensado ou lembrado daquele episódio lá, das águas amargas de Mara. Lembra disso? Águas amargas no meio do deserto. Se lembraram daquele episódio ruim e se esqueceram de quantas vezes aconteceram, surgiram e Deus providenciou no meio do deserto água saudável e doce. Mas só lembraram do fato ruim. Talvez eles tenham se lembrado apenas do tempo que Deus os deixou com sede. Lembra que teve um período que Deus os deixou com sede antes de Moisés ir lá e ferir a rocha? Porque Moisés chega para Deus e diz: o povo está morrendo de sede, reclamando. Talvez eles se lembrassem daquele período ali. Talvez eles tenham se lembrado daqueles 3.000 que foram fulminados lá no deserto do Sinai. Talvez eles estivessem recordando daquela briga, daquela disputa pelo cardápio do deserto. Teve essa briga. Chegou um momento em que o povo chega para Deus e começa a reclamar: a gente só come pão, maná, maná, maná. E ficaram com saudade das batatas do Egito. E aí Deus atende o pedido. Deus disse: vocês querem carne? Tá bom. Junto com a carne vai vir um castigo por vocês estarem reclamando. Eu vou dar carne, mas você sabe o que vai acontecer? Dá uma olhada aí, abre aí Números 11, rapidinho. Números 11, 33. Diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes. Olha que figura, gente. Eles nem tinham passado o fio dental ainda. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Castigo por causa da reclamação. Então, pode ser que essas coisas estivessem passando pela mente de muitos daqueles homens ali, dos espias e daqueles que ouviram os espias. E se Deus se voltasse contra eles no meio da batalha? Confiar num Deus invisível para lutar contra armas bem visíveis? Apesar de sermos tentados a desculpar a descrença deles, porque a gente é tentado, né? São tantas coisas contrárias. Você não conhece gente assim? Não, eu conheço. Gente que quando se apresenta uma coisa, a pessoa só vê coisa negativa.
Você apresenta um projeto, a pessoa não vê nada de bom, só vê as coisas difíceis. Estou apresentando, isso pode dar errado por isso. Aí por que pode dar certo? Não sei. Só vê o lado difícil. Aliás, existe muito mais gente assim do que gente otimista. Então, apesar de nós sermos tentados a desculpar a descrença do povo, diante de todas aquelas evidências, Deus não estava disposto a perdoar o povo, não. Deus tomou a decisão, pegou aquela decisão dos israelitas e interpretou, sabe de que forma? Essa decisão de vocês é um questionamento às minhas promessas. Essa decisão de vocês é um questionamento à minha fidelidade. Essa decisão de vocês coloca em dúvida a minha credibilidade. Porque eu disse que vocês iam vencer e vocês estão com medo. Apesar de perdoar o pecado do povo, porque Deus queria, você pode olhar lá, Deus queria era destruir o povo. Quando o povo disse assim, não vamos invadir, Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. E Moisés, eu vou construir outro povo através de você. Moisés disse, por favor, não faz isso. Moisés intercede pelo povo. Deus não destrói o povo, mas apesar disso, Deus estava bem irado. Olha o que diz Números 14, abra aí. Números 14, verso 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, não sobra um, né? Os que dentre vós contra mim murmurastes. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Deus atribuiu o medo que eles tiveram de fracassar à dureza de coração deles. Deus estava dizendo assim, vocês estão com medo de invadir a terra? Não é por causa do relato dos espias, das coisas que tem lá. Vocês estão com medo de invadir a terra porque vocês não estão confiando no que eu falei para vocês. O problema não são as armas dos cananeus. O problema não são os gigantes. O problema não são os muros. O problema é que vocês não confiam no que eu falei para vocês. O problema é que vocês não confiam nas minhas promessas. E porque vocês não confiam nas minhas promessas, vocês vão voltar para o deserto e vai morrer todo mundo no deserto. Ninguém que tem 20 anos para cima vai entrar aqui. E assim ele jurou que o povo não entraria na terra prometida. Esse episódio aqui é tão dramático, esse episódio aqui é tão sério, que vai servir como base para uma exortação que um pastor vai fazer séculos depois e que vai se transformar numa literatura canônica. Querem ver? Abra aí Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Tende cuidado, irmãos. Aí já é o cara exortando os ouvintes. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que o autor aos Hebreus está dizendo? O povo foi castigado por Deus porque teve um coração duro a respeito das promessas de Deus. Incrédulo, descrente diante do que Deus falou. Então, um coração incrédulo, que duvida do poder e da fidelidade de Deus, ele é condenado severamente, abertamente ao longo das Escrituras. Lembra-se de um dos textos mais famosos da Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não tem fé, é incrédulo, não tem como agradar a Deus. Coração incrédulo é severamente combatido na Bíblia. Tiago vai dizer o seguinte, olha, se você pedir a Deus por sabedoria, que esse pedido seja feito sem dúvida. Ele diz em nada duvidando, porque se você duvidar, você vai perder. Coração incrédulo que duvida do poder, que duvida da fidelidade de Deus, é severamente condenado pelas Escrituras. Por que o povo não entrou? Não foi por causa das coisas poderosas que tinham lá, foi porque eles desconfiaram de que Deus iria fazer aquilo que Ele prometeu. Como que a gente reage? Como que você reage quando alguém questiona uma promessa que você fez? Você vira para a pessoa e fala assim, eu prometo. A pessoa fala, duvido. Não é ruim isso? Quem aqui nunca virou para o outro e diz assim, você está duvidando da minha palavra? Normalmente a gente fala isso com o cônjuge, né? Naquele contexto de briga. Você está duvidando da minha palavra? Quem nunca utilizou essa expressão? E normalmente quando a gente usa essa expressão, a gente usa com raiva. Você está duvidando do que eu estou falando? Ou seja, termos a nossa palavra questionada não é algo agradável. Vocês acham que com Deus é diferente? Deus virou para o povo e diz, vai que eu vou dar a vitória. O povo volta e fala assim, Senhor, tem gigante, tem muro alto, os caras têm arma de ferro. Não vou não. Eu estou mandando você ir. Não vou não, vou voltar para o deserto. Deserto é quente, mas tem pão, cai todo dia. É melhor ficar vivo no deserto quente com pão do que morto lá dentro. Não vou não. Deus disse, pode voltar. Vai morrer todo mundo. Não vai morrer lá, mas vai morrer aqui. De 20 anos para cima não vai sobrar um. Complexo de gafanhoto. Coração que duvida do poder e das promessas de Deus. Um coração em dúvida em seu relacionamento com Deus é característico do complexo de gafanhoto e normalmente interrompe a relação. Segunda característica do complexo de gafanhoto: uma autoimagem distorcida. Olha o que diz o verso 33 no texto que lemos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Preste atenção agora. E éramos aos nossos próprios olhos. São eles que estão falando isso. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Preste atenção nisso. Quando os espias
se viram como gafanhotos, eles presumiram que os cananeus também os veriam como gafanhotos. Eles presumiram isso. Todos nós pensamos que as pessoas nos percebem tal como nós nos vemos. Sabiam disso? Aquilo que pensamos sobre nós mesmos, nós cremos ser o mesmo que os outros pensam sobre nós. Por exemplo, uma criança que cresce ouvindo dos seus pais que ela é burra, que ela é feia, que ela é fadada ao fracasso, essa criança invariavelmente vai acreditar que as outras pessoas pensam o mesmo acerca dela. Uma pessoa que vê a si mesma como uma derrotada, como uma perdedora, ela acredita que todos ao seu redor pensam exatamente isso dela. Ele acha que eu sou isso. Por que ele acha que você é isso? Porque você pensa isso de você. E o pior, provavelmente as pessoas vão agir como perdedoras. Quem se vê como perdedor vai agir na vida como um perdedor. Já vai para o vestibular achando que vai perder. Marcou o jantar com a menina e tenho certeza que ela vai negar. Não vai querer namorar comigo. Tenho certeza que eu vou perder na entrevista do emprego. Porque se vê assim. Os israelitas se viam como gafanhotos porque acreditavam que os cananeus os viam desse jeito. Ele diz assim, o texto diz, assim também o éramos aos seus olhos. E é muito engraçado, aliás é irônico, que a leitura que os cananeus faziam dos israelitas não era essa. Na verdade, os cananeus é que estavam amedrontados. Como que a gente sabe isso? Porque 38 anos depois, quando os israelitas resolvem invadir a terra, quando aquele pessoal lá, que tinha acima de 20 anos, morreu todo mundo, Deus falou, agora está na hora de vocês entrarem. Quando isso aconteceu, e como a gente vai ver depois, quando a medida dos amorreus chegou no topo. Aí, 38 anos depois eu vou explicar o que é isso. Quando os israelitas resolvem invadir a terra, Josué não manda 12 espias, Josué manda 2 espias, só 2. Eles vão quietinhos, sem ninguém saber. E quem que acolhe esses 2 espias? Raabe. E aí, quando eles começam a conversar com Raabe, sabe o que Raabe diz? Não precisa abrir por causa do tempo, eu vou ler para você. Josué 2:9. Raabe vira para aqueles 2 espias e diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da nossa terra estão como que desmaiados. Gente, os israelitas acreditavam que os cananeus os viam como gafanhotos. Na verdade, Raabe diz o seguinte: somos nós que nos sentimos como gafanhotos diante de vocês, por causa do Deus de vocês. Nós ouvimos falar das coisas que o Deus de vocês fez com vocês no Egito. E nós estamos amedrontados demais. Que coisa impressionante. A prostituta cananeia tinha mais temor a Deus que o próprio povo de Deus. Se a gente olhar para os nossos inimigos, se olharmos para os nossos inimigos, para os nossos problemas,
Se visualizarmos os nossos medos como invencíveis, eles serão invencíveis. Vou repetir, se nós olharmos para os nossos problemas como invencíveis, eles serão invencíveis. Não existirá nada a ser feito por nós. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, fraca é a tua força. Se diante da angústia você se mostra fraco, já era. Não tem como. O complexo de gafanhoto, ele provoca em nós o sentimento de inferioridade diante das mais diversas situações. O complexo de gafanhoto nos leva a crer que nós somos menores do que as outras pessoas. O complexo de gafanhoto produz em nós aquela sensação de incapacidade diante dos muitos desafios que a vida nos propõe. O complexo de gafanhoto é como se nós estivéssemos diante de um espelho turvo. Distorce a nossa imagem, distorce a imagem de Deus, distorce a imagem dos nossos desafios. A gente não enxerga como deveríamos enxergar. Aí aparece a Bíblia, aparecem as Escrituras e dizem assim: aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo são perdoados, aceitos, justificados, amados, acolhidos. E o cara ainda fica lá com complexo de gafanhoto. A Bíblia diz, meu amigo, em Cristo Jesus você já foi perdoado. O cara vive com neura do passado. A mulher vive com complexo de algo que ela fez lá atrás. Já foi perdoado, já foi aceito, já foi justificado. Por causa da influência dessa teologia do inferno, que é a teologia da prosperidade, é até estranho a gente dizer, mas a verdade é que por causa de Cristo, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Pense em Jesus Cristo. O que Jesus fazia com as pessoas com as quais ele se encontrava? Sabe o que Jesus fazia? Jesus, destruía o complexo de gafanhoto que existia nessas pessoas. Pensa lá no encontro de Jesus com aquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tem uma hemorragia grave há 12 anos. Uma mulher que tinha padecido nas mãos de vários médicos. E ao invés de melhorar, diz o texto que ela ia de mal a pior. Uma mulher que era socialmente destruída. Por quê? Pessoas com o problema dela não podiam sair de casa. Elas eram consideradas pela lei impuras. Não podia encostar em ninguém. Uma mulher que toma coragem e vai até Jesus e lá no meio da multidão faz o que a lei não permitia, que era encostar em alguém. E quando ela se coloca no meio da multidão, fica muito claro que ela não queria ser notada por ninguém. Então você tem ali uma mulher sozinha, desprezada, esquecida, abandonada, descartada. Ali estava um grande exemplo de alguém que tem esse complexo de gafanhoto. E aí o que Jesus faz? No meio daquele empurra, Jesus está no meio da multidão. Jesus para, alguém me tocou. E o próprio texto diz que os discípulos viram para Jesus e dizem assim: mestre, como assim? O senhor está no meio da multidão. Imagina lá, no meio da torcida do Flamengo, aquela muvucada toda, alguém me tocou. Mas como assim? Claro que alguém te tocou.
Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, tocou com fé, e quando essa pessoa me tocou, saiu de mim poder. Jesus disse isso. Tocou com fé, saiu o poder. E aí, Jesus poderia muito bem deixar para lá. Não, já está curada, já foi curada. Não, foi curada do físico, mas não foi curada na alma. Quando Jesus chama a atenção para o toque daquela mulher, Jesus está dizendo: para tudo. Jesus chama a mulher e diz assim: você está curada. Por que Jesus faz isso? Porque Ele mostra para todas as pessoas que a enfermidade dela tinha deixado. O que Jesus está fazendo ali, gente? Jesus a está devolvendo ao convívio social. Jesus está dizendo assim: agora vocês podem acolhê-la novamente. Agora ela pode viver entre vocês novamente. Ela está curada, ela não precisa mais viver escondida lá na casa dela, isolada, com medo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está destruindo o complexo de gafanhoto dessa mulher. Pense no encontro de Jesus com o leproso, Marcos 1. Diz o texto que aquele leproso se aproxima de Jesus, algo que não era permitido pela lei de Moisés. Leprosos não podiam se aproximar de ninguém. Pelo contrário, se alguém se aproximasse de um leproso, diz lá em Deuteronômio, essa pessoa, e ela fosse leprosa, ela tinha que gritar: leproso, leproso! Se eu fosse leproso e você estivesse se aproximando de mim, eu tinha que gritar: leproso, para eu te alertar, para você não chegar perto de mim. Os leprosos eram pessoas que viviam afastadas da cidade. Eles não viviam na cidade, viviam longe do convívio com os seus amigos, com os seus familiares. Os leprosos eram considerados o lixo da sociedade. Aquele homem se aproxima de Jesus, cai de joelhos e diz assim: se quiseres, podes purificar-me. E aí diz o texto, sabe o quê? O texto diz assim, ó: e Jesus, depois você pode conferir lá em Marcos 1, e Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, o tocou e disse: eu quero, fique limpo. Você já parou para pensar nisso aqui? Pensa nisso. Jesus ressuscitou Lázaro com o poder da palavra dele. Jesus curou uma pessoa a uma distância muito grande pelo poder da palavra. Lembra lá? O camarada chega e diz assim: o senhor não precisa ir lá em casa não. É só o senhor dizer daí que ela fica curada lá. Eu creio nisso. E assim aconteceu. Aquele vento impetuoso e aquele mar agitado, como que eles foram silenciados? Pelo poder da palavra. Jesus disse: fica quieto, vento, e mar, acalma-te. Gente, Jesus poderia simplesmente chegar para o leproso e dizer assim: ó, você vai ficar curado? Fica limpo, mas não chega perto de mim não. O texto diz assim, que Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, o tocou. Não tem uma mensagem aqui? É óbvio que tem! É óbvio que tem! Jesus toca no intocável. Jesus cura o intocável através de um toque. Ao tocar naquele homem, Jesus estava curando muito mais do que a lepra. O que Jesus estava curando? Os traumas dele. Jesus estava curando as fobias, os medos, os complexos dele. Jesus está dizendo: a partir de hoje, você não é mais um ser intocável.
Jesus está curando o complexo de gafanhoto dele. Gente, quem mais nós poderíamos colocar nesta lista do destruidor de complexos de gafanhoto? Quem mais a gente poderia colocar nessa lista de pessoas que, ao se encontrarem com Jesus, elas são curadas não só no físico, mas na alma? Vai e não peques mais, disse para a mulher adúltera. Aquela mulher que banha Jesus com seu perfume valiosíssimo e enxuga os pés de Jesus. O endemoniado Gerazeno, o cego de nascença, o paralítico de Cafarnaum, o homem da mão ressequida, a mulher Ciro-fenícia, o surdo e gago, Pedro após a negação. Quais são os seus traumas? Quais são os seus complexos? Daqui a pouco a gente vai cantar um hino que diz assim. Eu acho que esse é o meu hino, que o hino que eu mais gosto é esse. Tem poucos que são. O poeta disse assim: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é o destruidor de complexos de gafanhoto. A terceira e última característica do complexo que a gente aprende lá no texto: o desejo de segurança. Diante daquele relatório que os espias trouxeram, diz o texto que os israelitas ficaram muito amedrontados. Ao contrário do que Deus prometera, eles acreditaram que seriam mortos. Ou seja, diante daquele cenário de invadir uma nação como aquela, fortificada, com guerreiros, com armas, eles disseram assim: olha, qualquer coisa seria melhor do que a morte. Certamente, isso assim, o texto não diz, mas sou eu que estou imaginando. Certamente que no meio de toda aquela discussão, porque a Bíblia não diz os detalhes, a Bíblia não dá os diálogos. A gente lê o texto ali, mas tem muita coisa por trás do texto. Quando o povo está dizendo, quando o texto diz que o povo foi contaminado, o povo estava conversando lá, o povo está falando. E eu imagino que no meio do povo, o povo falando ali, alguém pode ter dito assim: bem, se a gente não atacar, provavelmente a gente não vai ser atacado. Os cananeus não vão sair dos seus muros para vir até nós nos perseguir na aridez do deserto. Então, se a gente não lutar, a gente não perde. Basta a gente recuar. E a gente não precisa enfrentar o medo do fracasso, porque estavam com medo de fracassar. Basta recuar. É impressionante como que nós somos iguaizinhos aos israelitas. Como que a gente recua porque a gente tem medo de fracassar. O que vai acontecer? Não sei, mas eu nem quero saber, eu vou voltar. Medo de fracassar. Medo de fracassar no emprego, fracassar no casamento, fracassar nos relacionamentos, fracassar na fé.
Quantos que não têm medo de fracassar no futuro? O que vai ser da minha vida? Fracassar diante das novas configurações que a vida nos apresenta. Até mês passado eu era empregado, agora fui demitido. O que eu faço daqui para frente? Morrendo de medo. Fracassar diante do novo, do desconhecido, do misterioso. Fracassar diante daquilo que a gente nunca experimentou. O medo de fracassar pode ser resultado do complexo de gafanhoto, daquele que se acha pequenininho, que vive com autocomiseração. E esse medo de fracassar, que é resultado do complexo de gafanhoto, muitas vezes nos afasta das bênçãos de Deus. Ou você acha que você já experimentou tudo de extraordinário e de abençoador que essa vida tem para te dar? Alguém disse que o maior amigo da verdade é o tempo. Eu gosto demais desse pensamento aqui, ó. O maior amigo da verdade é o tempo. Tem coisas nebulosas, dê tempo ao tempo e a verdade vai aparecer. O maior amigo da verdade é o tempo. Com o tempo a gente descobre as coisas. Descobre a verdade, que muitas vezes está camuflada. O maior inimigo da verdade é o preconceito. Muita gente não chega à verdade por causa de preconceito. E a companheira eterna da verdade é a humildade. Mas o que eu quero destacar aqui é o que está no meio dessa frase. O maior inimigo da verdade é o preconceito. Ou seja, quantas verdades extraordinárias nós perdemos por preconceito. Preconceito muitas vezes gerado em nós pelo medo. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque tem preconceito e, vou dizer, medo de estudar sobre a fé reformada. Sabia disso? Não vou estudar isso não, depois sou convencido por isso. Tem gente que não vai na igreja, sabe por quê? Porque tem medo de ser convencido. Porque se for convencido tem que abandonar a vida cheia de erro que possui. Tem gente que não suporta conviver com a verdade. Tem medo, sabe de quê? De que o mundinho dela, aquele mundinho que ela tem lá, seja abalado. Meu mundinho denominacional vai ser abalado se eu estudar a fé reformada. Deixa eu ficar quietinho aqui no meio dos batistas conservadores. Tem gente que tem medo. E esse medo é resultado de preconceito, de descobrir, sabe o quê? Que aquilo que ela aprendeu a vida toda, aquilo que o pai e a mãe ensinou a vida toda, não é bem assim. Aí quando começa a ler, quando começa a se defrontar com uma verdade, ela recua, ela diz, não, quero não, deixa isso para lá, porque começa a ser questionada nos seus princípios, nos seus valores, na sua estrutura de vida, e diz, deixa para lá, quero saber disso mais não. Não lê mais o livro, não vai mais na igreja, não quer mais conversa. Tem fobia de que alguém consiga lhe mostrar que o mundo é muito maior do que o gueto onde ela vive. Há um livro de Rubem Alves chamado O que é Religião? Se você tiver um pouquinho de discernimento e sabedoria, porque precisa ler igual os bereanos, Rubem Alves. Mas Rubem Alves tem coisas muito interessantes. Há um livro dele, esse livro que é Religião, ele conta uma história de uma sociedade de rãs.
E ele diz que essas rãs viviam num poço muito fundo e escuro. Há muito tempo elas viviam ali, porque os ancestrais dessas rãs tinham caído ali, não tinha como sair, se reproduziram e foram ficando ali, as rãs foram ficando ali, de forma que aquela geração ali era uma geração de rãs que nunca tinha saído dali, elas viviam ali há muito tempo, porque o poço era muito fundo, não tinha como sair dali, nunca tinham saído do poço. Então elas estavam convencidas de quê? De que o universo era do tamanho do seu buraco. Aquilo ali é o universo. E aí Rubem Alves diz que haviam evidências científicas para corroborar a teoria de que o universo era aquele buraco. As rãs cientistas provaram, o mundo é esse aqui. Somente um louco, somente uma rã com uma esquizofrenia muito grande, privada dos seus sentidos e da razão, afirma que existe algo além disso aqui. E aí ele conta que um dia um pintacilgo estava voando por cima daquele poço, olhou o poço, ficou curioso e mergulhou lá nas profundezas. E quando ele chega lá, ele fica impressionado. Uma sociedade de rãs ali naquele poço escuro, fundo. Muito mais perplexas do que ele ficaram as rãs. Aquela estranha criatura de penas. Que é aquilo? Aquela criatura colocava em xeque todas as verdades que já tinham sedimentadas e comprovadas por aquela sociedade. E diz Rubem Alves que aquele pintacilgo morreu de dó. Como que essas rãs podiam viver dentro daquele poço e nunca terem saído dali? Ele diz, a ideia de sair do poço era absurda para os batráquios. Por quê? Porque o seu buraco era o seu universo. Para aquelas rãs não existia lá fora. Lá fora não existe. Lá fora não tem nem no Aurélio deles. Não tem. E aí Rubem Alves diz que o pintacilgo começou a cantar. Começou a cantar as canções dele e cantar furiosamente. E no canto ele dizia, no mundo lá de fora existe uma brisa suave. Vocês não sabem o que é uma brisa suave, né? Esse calor dos infernos aqui, ó. Lá fora existem campos verdes. Existem seres como vocês que desfrutam desses campos verdes. Lá fora existem árvores lindíssimas. Lá fora existem riachos cristalinos, borboletas, flores, nuvens, estrelas. A Igreja Batista Reformada tem lá fora. O fato é que aquele pintacilgo colocou aquela sociedade de rãs enlouquecida. E aí diz que eles acabaram se dividindo. Algumas acreditaram e começaram a imaginar como que seria viver lá fora. E diz o texto que elas ficaram mais alegres, ficaram até mesmo mais bonitas. Começaram a coachar canções novas, cantar coisas que nunca cantaram. As outras fecharam a cara. Afirmações não confirmadas pela experiência não devem ser merecedoras de crédito. Este ser está dizendo coisas que não fazem sentido e são mentirosas.
E aí Rubem Alves diz que esse grupo de rãs passou a fazer a crítica filosófica, sociológica e psicológica do discurso do Pintacilgo. A serviço de quem ele estaria? Das classes dominantes? Das classes dominadas? O seu canto seria uma espécie de narcótico? Porque deve estar, todo mundo aqui está tendo uma alucinação coletiva. Ele é o enganador? E aí diz Rubem Alves que tanto as rãs dominantes como as rãs dominadas, que estavam secretamente preparando uma revolução, elas não gostaram das ideias que o canto do Pintacilgo estava colocando na cabeça do povão. E aí, quando o Pintacilgo voltou ao poço, ele foi preso, acusado de enganador do povo, morto e empalhado. E as demais rãs foram proibidas para sempre de coachar canções que ensinavam o que o Pintacilgo falava. Estão proibidas. Nunca mais falem do que esse camarada, que essa criatura fez aqui. Por que eu estou contando isso? Será que o complexo de gafanhoto, a mensagem hoje está uma fauna, né? Gafanhoto, rã, Pintacilgo. Será que o complexo de gafanhoto não está aprisionando você em algum poço escuro? Será que o complexo de gafanhoto não está impedindo você de viver a liberdade do Evangelho, como nós vimos há pouco tempo aqui ao estudar o livro de Gálatas? Gente aprisionada, gente com receio de ser feliz, porque está aprisionada com o complexo de gafanhoto. Aqueles israelitas, eles peregrinaram 38 anos no deserto. Sabe por causa de quê? Por causa do seu falso desejo de segurança. Um falso desejo de segurança que não se lança diante das promessas de Deus. Somos apenas gafanhotos. Por que alguém que confia no Deus Todo-Poderoso poderia se ver como um gafanhoto? Por quê? Eu encerro contando uma história muito interessante, verídica. No início do século passado, século XX, um artista pintou um quadro que retratava um jogo de xadrez. E os jogadores eram um jovem e Satanás. O jovem jogava com as peças brancas e Satanás com as peças pretas. Se o jovem vencesse, ele teria a liberdade eterna do poder do mal. Satanás nunca mais ia perturbá-lo. Agora, se Satanás vencesse, o jovem seria servo dele para todo sempre. E o pintor, o artista, ele era um grande enxadrista. E ele pintou as peças alinhadas de tal forma que o diabo tinha acabado de mover a sua rainha e anunciou o checkmate em 4 movimentos. E o jovem foi pintado pálido, tremendo de medo, sem saber o que fazer. Ficou ali com medo, imortalizado, com muito medo, sem saber o que fazer. Durante anos, esse quadro ficou exposto numa galeria de arte, Estados Unidos.
E ele foi apreciado por enxadristas do mundo inteiro. E diz a história que os enxadristas chegavam ali, olhavam para o quadro, olhavam para a configuração das peças e saíam dali convencidos de que realmente o diabo tinha vencido aquele jogo. Até que um dia, um enxadrista, um gênio do xadrez chamado Paul Morphy, foi observar o quadro. E diz a história que ele ficou olhando para o quadro durante horas, contemplando o quadro, imaginando vários movimentos. Até que de repente ele deu um grito: rapaz, faça esse movimento e destrua o diabo. Ele descobriu uma combinação de movimentos que fazia o rapaz vencer o diabo. E aí o artista foi convocado e ele disse: você achou a jogada. Muitas pessoas acreditam que estão derrotadas e que os seus inimigos já a venceram. Até que aparece a Bíblia e as exorta e as lembra, sabe o quê? Que Deus, Ele tem um número infinito de possibilidades à sua disposição. Mesmo que as pessoas se sintam acuadas, Deus não está. O rei de Jericó poderia dizer assim para o povo: checkmate. Eu tenho carros de guerra, eu tenho cavalos, eu tenho armas de ferro, eu tenho gigantes, eu tenho muros. Está encurralado, meu amigo, checkmate. 38 anos depois, Josué disse assim: mova-se e vença o inimigo, porque Deus nos deu a vitória. Deus nos deu a vitória. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos encurralados pela vida. E quem que possui movimentos que ninguém nunca imaginou? Deus. Por isso que Ele é Deus. A gente olha para a realidade e diz assim: não sei o que fazer. Já foi decretado o checkmate. Mas a gente cai de joelhos e a gente pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu iniciei essa mensagem falando aquela lista de doenças mentais, de complexos que nós temos. E eu encerro citando uma frase do destruidor de complexo de gafanhoto. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é o psicólogo, qual é o psiquiatra no mundo capaz de falar um negócio desse? Qual é? Antidepressivo trata de depressão, mas não produz prazer. Ansiolítico trata de ansiedade, mas não produz serenidade. Qual ciência no mundo, qual ideologia no mundo que produz um homem alegre, tranquilo, em paz? Mas há 2000 anos atrás apareceu um homem que fez um convite único para a humanidade. Ele diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Jesus Cristo propôs que os homens viessem a Ele e deixassem interferir em suas vidas de tal forma que
complexo seria substituído por descanso emocional, e eu vos aliviarei. Jesus propôs que traumas seriam destruídos e em seu lugar existiria liberdade e prazer existencial. Jesus Cristo, cumprindo lá a palavra de Isaías 40, ele promete o quê? Conceder força ao cansado e fortalecer aquele que não tem nenhum vigor. Irmãos, Deus nos chamou, Deus nos libertou. Não é aquela coisa clichê e brega da teologia da prosperidade de Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Não é isso. Mas Deus nos chamou para vivermos uma vida digna, de forma honrada e em paz. Para isso a gente precisa, mesmo no meio dos problemas, lançar sobre Ele, lançar aos pés da cruz o nosso fardo pesado e árduo de carregar. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar esse momento fazendo esta oração ao Senhor. Amém.